Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Admirando Matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre propriedades de radicais. Mas antes de falarmos das propriedades, precisamos saber identificar o que é índice, o que é radical, o que é radicando e o que é raiz. Bom, então vamos pegar um exemplo para facilitar. Raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16 é igual a 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Tá, mas queremos saber o que é índice, radical, radicando e raiz. Bom, o índice é o número pequeno que aparece do lado de fora do símbolo da raiz. No caso do nosso exemplo, é o 4. O radical é a raiz quarta de 16. Tudo isso é chamado de radical. O radicando é só o número que está dentro do símbolo da raiz. No nosso caso é o 16. E a raiz é a resposta, que no caso é o 2. Guarde bem esses nomes, porque vamos utilizar bastante. Uma informação importante: quando não aparecer índice, significa que é sempre 2. Não existe índice 1 para a raiz, tudo bem? Então raiz quadrada de 16 não vai aparecer o índice 2. Vai aparecer só raiz de 16. Bom, agora vamos para as propriedades de radicais. E a primeira delas é quando o índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Bom, vamos olhar exemplos para ficar mais claro. O primeiro exemplo é raiz quinta de 9 elevado a 5. Bom, sempre que acontecer do índice do radical ser igual ao expoente do radicando, os dois vão se anular e vai sobrar só o radicando, que no nosso caso é o 9. Mais alguns exemplos. A raiz quarta de 2 elevado a 4 é 2. Como o índice é igual ao expoente, só cancelar, sobrando o 2. E, por último, raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Então, reforçando, sempre que o índice e o expoente são iguais, eles se anulam, sobrando o radicando. Mas nem sempre vamos ter o expoente dentro da raiz. Olhe para o exemplo abaixo. Raiz quinta de 32. Ainda podemos aplicar essa propriedade, mas para isso precisamos escrever o 32 como 2 elevado a 5. Podemos fazer isso porque 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Então, reescrevendo, temos raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 elevado a 5, que é igual a 2. Outro exemplo, raiz quarta de 81 é igual a raiz quarta de 3 elevado a 4, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. E assim, pela propriedade, temos que raiz quarta de 3 elevado a 4 é 3. E a nossa segunda propriedade é simplificar o expoente e o índice do radical. A ideia aqui é igual na simplificação de fração, mas para radicais. Vamos ver os exemplos. Raiz sexta de 10 elevado a 4. Bom, o índice e o expoente são diferentes, mas podemos simplificar dividindo o 6 e o 4 por um mesmo valor. E vamos dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. E assim temos que a raiz sexta de 10 elevado a 4 é igual a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Não posso mais simplificar, então paramos nisso. Simplificar o índice e o expoente facilita os cálculos. Por isso essa propriedade é muito importante. Continuando com os exemplos, vamos pegar a raiz de índice 12 de 64. Não temos um expoente para simplificar, então vamos escrever o 64 de outra maneira. 64 é igual a 2 elevado a 6, pois se fizermos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, vai ser igual a 64. Então a raiz de índice 12 de 64 é igual a raiz de índice 12 de 2 elevado a 6. E agora podemos dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2 e 6 dividido por 6 dá 1. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado a 1, que pode ser escrita como raiz de 2. Então, só reforçando, a ideia é a mesma da simplificação de fração, mas olhamos para o índice do radical e para o expoente do radicando.
Nossa próxima propriedade é a raiz de uma raiz. Bom, vamos pegar um exemplo. Raiz quinta da raiz cúbica de 2. Como funciona essa propriedade? Vamos reduzir em uma única raiz, multiplicando os índices. Então basta multiplicar. Então fazendo 5 vezes 3, temos que a raiz quinta da raiz cúbica de 2 é igual a raiz de índice 15 de 2. Outro exemplo, a raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Só lembrando que quando não aparece o índice do radical, consideramos sempre índice 2. Então é só multiplicar os índices. 2 vezes 2 dá 4. E assim obtemos raiz quarta de 10. Outro exemplo, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Temos 4 raízes quadradas e o índice é 2. Então multiplicamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Então é igual a raiz de índice 16 de 3. E só reforçando, a ideia aqui é multiplicar os índices, tudo bem? E nossas duas últimas propriedades de radicais, que são bem parecidas, a quarta propriedade e a quinta propriedade, uma para a multiplicação e outra para a divisão. Bom, na quarta propriedade, sempre que tivermos uma multiplicação dentro de uma raiz, podemos separar essa multiplicação em duas raízes. Então, como exemplo, raiz quadrada de 3 vezes 11. Podemos escrever como raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. E podemos fazer ao contrário também. Se pegarmos raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9, podemos juntar as duas e assim temos raiz cúbica de 3 vezes 9, que é igual a raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Esse é um exemplo de como a propriedade pode ajudar a simplificar as contas. E na quinta propriedade é a mesma coisa, só que para a divisão. Se tivermos uma divisão dentro da raiz, podemos separar em duas raízes. Vamos pegar como exemplo raiz quadrada de 3 sobre 7. Pela propriedade, isso vai ser igual a raiz de 3 sobre a raiz de 7. E podemos fazer ao contrário também. No exemplo, raiz quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 2, pela propriedade, é igual a raiz quadrada de 18 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Esse é outro exemplo, onde, aplicando a propriedade, simplificamos as contas. Mas uma informação muito importante sobre essas duas propriedades. Para poder utilizar a quarta e a quinta propriedade, é obrigatório que os índices das raízes sejam os mesmos. Só para entender, se tivermos raiz cúbica de 3 vezes a raiz quadrada de 11, não podemos juntar. Os índices das raízes são diferentes. Para juntar, os índices têm que ser iguais, tudo bem? Bom, essas foram nossas propriedades de radicais. Aqui elas foram apresentadas separadamente para entendermos como elas funcionam. Mas essas propriedades são ferramentas para facilitar alguns cálculos. Então é provável que você use elas no meio de outras contas. E também usaremos algumas delas nas próximas aulas de radicais. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje sobre propriedades de radicais. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!